Hoje são 12 de julho, domingo, e no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Entendendo como as pessoas pensam, eu gostaria de dar um enfoque sobre a grande necessidade, a grande importância de nós como cristãos priorizarmos pessoas tendo a mesma atitude de Jesus quando olhava para os pecadores com compaixão. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com o problema de vermos as pessoas como más. Eu vou explicar melhor isso. Eu quero começar com o texto que se encontra em Mateus 23, versículo 8, onde Jesus, se dirigindo aos fariseus, religiosos da sua época, se expressou com as seguintes palavras: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Para entendermos melhor o raciocínio, eu quero apresentar a vocês o estudo de um caso. Eu quero apresentar a vocês uma pessoa por nome José. José procurou a ajuda de um conselheiro porque o seu casamento estava desmoronando. Ele era muito religioso e, por isso, desejava agir o mais correto possível. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para melhorar o seu relacionamento conjugal. Mas o conselheiro e ele tiveram no início uma dificuldade. Isto porque José acreditava que a sua esposa era a causadora de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando no casamento. Ele insistia em acusá-la, contando como ela o havia desapontado com seu egocentrismo e como deixara de cumprir os seus votos matrimoniais, então assim resultando num conflito conjugal. José se negava a admitir a sua parcela de responsabilidade na crise conjugal e sempre encerrava a sua autoavaliação com uma expressão mais ou menos assim: mas eu me sinto bem. Se não fosse por causa dela, eu não estaria aqui. José se via como uma pessoa espiritual que se havia dedicado por anos aos estudos teológicos e que cultivava a fé e cedia parte do seu tempo para ajudar outras pessoas a crescer espiritualmente. Ele estava certo de que os problemas de sua esposa provinham da sua falta de fé. E ele não conseguia entender os problemas emocionais dela e nem de que forma ele estava contribuindo para estas dificuldades que os dois estavam enfrentando no casamento. Ele pensava, no seu entendimento, que ceder às emoções humanas significava submeter-se aos desejos da carne, que ele considerava fundamentalmente mal. José queria ser uma pessoa espiritual capaz de superar as fraquezas humanas. Criticava muito a sua esposa por ela ser incapaz de lidar com as suas emoções. O conselheiro, no entanto, tentou mostrar para José que expressar as emoções não era um sinal de fraqueza. Pelo contrário, era uma demonstração de força. Mas esbarrava nas suas convicções, porque José não pensava assim. O resultado disso é que José continuou a encarar os sentimentos da sua esposa como uma manifestação doentia. Infelizmente, o aconselhamento foi breve e sem sucesso. E o que eu posso destacar aqui, até com a minha própria experiência como pastor e ouvindo muitas pessoas, é de que é sempre difícil ajudar pessoas que buscam o aconselhamento afirmando que os outros é que precisam de ajuda, os outros é que estão errados, os outros
é que precisam de mudanças. Pessoas precisam de pessoas. Precisamos olhar para as pessoas com compaixão. Nós criamos, então, diante dessa cultura religiosa que nós herdamos, nós criamos um idealizador para fingir, muitas vezes, que somos diferentes. O problema dos fariseus era acreditar que eles não eram como as outras pessoas. Eles se achavam mais espirituais do que os outros. Não ter um olhar compassivo para o ser humano nos faz querer nos afastar o máximo possível e assim só nos associar, só nos reunir com aqueles que defendem idênticas convicções como as nossas, nossos pontos de vista, nossas preferências, nossos gostos. Pessoas assim, como os fariseus, desprezam, mesmo que de forma inconsciente, aqueles que deixam de alcançar o seu nível espiritual. O José deveria discipular a sua esposa. O José, através do seu relacionamento conjugal, poderia ajudar a sua esposa a se aproximar de Jesus, mas ele não soube fazer isso. A terminologia que podemos usar neste caso é de que as pessoas criam um falso eu. O termo religioso é fariseu. Na época em que Jesus contou a parábola do samaritano, do bom samaritano, havia um forte preconceito racial entre judeus e samaritanos. Naquele tempo, os samaritanos eram consideradas pessoas más e os fariseus, os sacerdotes e os religiosos judeus eram tidos como bons. O fato de o próprio Jesus ser judeu dava maior força à mensagem da parábola. Hoje os termos foram invertidos. Bom e samaritano referem-se a qualidades positivas. Fariseu tem uma conotação pejorativa, uma conotação negativa. Com a sua parábola, Jesus nos mostrou que as pessoas são boas ou más devido aos relacionamentos que estabelecem. A religião não nos tira da nossa condição humana. Pelo contrário, a religião nos faz viver plenamente a condição humana. E é exatamente isso que nós encontramos Jesus tentando mostrar para os fariseus quando ele diz: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Qual é a lição central que eu posso tirar para mim? Eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu preciso, de fato, como um discípulo de Jesus, me render à sua vontade, me submeter ao seu jugo e deixar que Ele conduza minha mente, meu coração, meus pensamentos e ser um canal da sua graça, do seu amor, do seu perdão na vida de outras pessoas. Começando com os da minha própria família. O meu próximo é o meu cônjuge, meus filhos, as pessoas com as quais eu me relaciono no dia a dia. Eu espero que você possa, com este entendimento, meu irmão, ser um canal de bênção na vida da sua família. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.